9h16, eu tenho o privilégio agora de começar a falar com o Antônio da Luz. Eu convidei ele lá no meio da semana para fazer essa entrevista de hoje. Desde já, Antônio, eu agradeço por esses momentos dedicados a nós, num sábado. A gente sabe que é complicado, sábado, né? Fim de semana, depois de uma semana longa aí de trabalho. Mas para tu nos explicar, Antônio, para a gente entender melhor esse momento da economia que vive o Brasil, não só no agro, mas eu acho que de um modo geral, nesse ano de pandemia, que nós estamos saindo do ano, não da pandemia, né? Mas gastos excessivos, esses gastos, eles foram necessários em algum momento, mas a gente sabe que isso aí vai ter preço. E como tu bem dizes sempre, não tem almoço de graça, né, amigo? Como é que a gente fecha esse ano, Antônio? Bom dia. Bom dia. Um prazer enorme estar contigo. Saiba que nós estamos juntos todos os sábados, né? Independente de eu estar nesse lado da entrevista ou do outro lado ouvindo as entrevistas, assim como os comentários do Dr. Odacir, com quem sempre aprendo, sempre um privilégio ouvi-lo. E é para nós que de vez em quando damos entrevistas para o Conexão Rural, a vinda dele para nós nos gerou um problema, porque ele levou a régua para níveis realmente muito altos. Agora ficou, tá difícil falar depois dele. Até a gente tem que combinar de falar sempre antes, não falar depois, porque depois não sobra nada. Assim como o Pires, que tem uma percepção de Brasília com um faro, com uma minúcia muito grande, e os teus entrevistados, que valem muito a pena serem ouvidos, muitos deles meus colegas, às vezes o meu presidente, que sempre é uma aula ouvi-lo, seja no Conexão, seja no nosso dia a dia. Enfim, é um prazer estar aqui com você. E antes que eu me esqueça, eu quero parabenizar aqui no ar, embora eu já tenha feito no grupo, quero parabenizar todos que vão ser homenageados no dia 12. Eu não vou citar cada um deles em benefício do tempo, mas todos muito merecedores das homenagens que vão receber, da lembrança dos seus nomes. E parabéns, Alex, por ter lembrado dessas pessoas. Afinal de contas, elas todas são muito meritosas nas suas áreas. Antônio, é bom receber um troféu, mas é bom entregar também, amigo. Olha, a gente sentiu a satisfação desse pessoal aí, depois de um ano de trabalho. Esse reconhecimento é algo realmente que me deixa muito feliz, viu? Eu posso te dizer que além daquele momento em que a Alana me espera em casa, depois do programa de sábado, cheia de graça, esse é o momento que realmente me deixa feliz durante o ano. Antônio, o Plano Mais Brasil, lá de 2019, tinha por objetivo aumentar essa questão aí da responsabilidade fiscal. Nesse Plano Brasil nós tínhamos aí 3 PECs que iriam ser votadas: frear gastos obrigatórios, esse me parece que era a principal delas, trabalhar o Pacto Federativo, extinguir os fundos públicos e assim diminuir também custos, e uma reforma administrativa. Amigo, nada disso saiu do papel até agora, porque se trata também de medidas impopulares. Claro que a gente tem que levar em conta aqui que a gente teve esse ano atípico, fora da curva, né? Mas não saíram. E aí, sem sair isso aí, meu amigo, como é que tu vê? Alex, eu vou pedir primeiro para ti e para todos os que nos ouvem nesse momento, tirar do coldre, né, a sua arma política. Vamos deixar em cima da mesa, assim, vamos apartar o nosso revólver político, as nossas paixões, as nossas preferências, o nosso lado, que todo mundo tem lado, eu também tenho, tu tens, todo mundo tem lado. Mas quando a gente está falando em economia, a gente sempre tem que tentar, pelo menos, fazer o exercício. Para nós economistas é mais fácil, mas para as pessoas um pouco menos, porque a gente às vezes mistura as nossas preferências políticas com o que a economia tem enquanto ciência. A economia é uma ciência, então a gente precisa olhar as coisas por essa percepção. Se nós não utilizarmos, não vermos e nos recusarmos a ver a economia como ciência, vamos nos alinhar aquelas correntes do Mantega, do Beluso, né, aquele povo lá, que a gente sabe muito bem, já terminam aquelas teses deles. Pois muito bem, dito isso, eu quero dizer que o Brasil está caminhando por uma encruzilhada muito perigosa.
muito perigosa. Nós temos nos preservado de falar um pouco desse assunto, para poder falar mais do nosso relatório de final de ano, que no dia 9 será divulgado e que estarás conosco na nossa coletiva de final de ano. Mas aqui no Conexão Rural eu vou trazer o escopo da nossa preocupação. Nós estamos indo para uma encruzilhada muito grave, muito perigosa, e que o ano de 2021 será um ano decisivo para a economia brasileira. Porque o que está acontecendo? Em primeiro lugar, este plano que tu bem mencionaste, não foi feito nada. Nem tentativa. Vamos ser bem claro. Eu colocaria também que não se privatizou nada. Nada. Nem os Correios, que pelo amor de Deus, tinha que dar. Tinha que... Se eu sou presidente da República, eu não privatizo os Correios. Eu quebro o monopólio, deixo lá os Correios lá e abro para qualquer empresa que quiser entregar coisas no Brasil que entregue. Então, não preciso nem vender, eu não quero trocar um monopólio por outro, né? Não quero um monopólio. Quando tu vai mandar alguma correspondência, a primeira coisa que tu pergunta, tá de greve Correio agora? Então, mas eu também não quero um monopólio privado, né? Eu simplesmente abriria, nem que eu não fizesse nenhum centavo. Mas enfim, a gente não está avançando nessa agenda liberal, essa que é a realidade. E nós não estamos avançando na reforma administrativa. Nada. Nem um milímetro. Que no teu ver é uma das principais, né? Não há dúvida. Nós não estamos avançando na tributária, pelo contrário, nós estamos prejudicando as discussões que estão no Congresso. E quero dizer que eu concordo contigo, a democracia, o direito da gente escolher, isso é uma soberania do povo sobre aqueles que têm mandato, e isso é algo que nós não podemos perder. E se o nosso Congresso ele é infestado por pessoas que não fazem o bem comum, vão lembrar que eles saem da sociedade, e nós os escolhemos livremente, e eles sim, eles expressam, em média, o que nós somos. Então, olhe para o seu candidato, aquele candidato espelha um pouco, ou a média dos últimos candidatos que votou espelha um pouco, né? Agora, olha para a sociedade e você vai enxergar o Congresso. Mas, enfim, o Congresso tentando evoluir nessa pauta da reforma tributária, mas nós não vemos uma discussão mais madura a respeito do ponto. Mas por que 2021 é um ano que ganhou uma importância muito grande? Porque não é porque o governo deixou de fazer essas coisas, é porque veio a pandemia. E ao vir a pandemia, a atividade econômica do Brasil despencou. E ao despencar, é sempre bom lembrar a obviedade, porque as pessoas esquecem muitas vezes, o governo só arrecada quando algum empresário emite uma nota. Ponto. Ou seja, o fato gerador da arrecadação é uma nota fiscal. Se as empresas emitem menos notas fiscais, os governos arrecadam menos, municipais, estaduais, federais. Isso é óbvio, mas não parece tão claro. Se fosse claro, a gente não via tantos ataques ao empresariado. Mas, no momento que eu tenho uma pandemia e a economia desaquece, eu estou emitindo menos notas fiscais. Por consequência, eu estou gerando menos impostos. A arrecadação federal cai. E o governo lança um programa correto, que foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é correto, e está falando um economista liberal, ele é correto. Nós, economistas liberais, nós não negamos que quando a pessoa está com febre, ela tem que tomar antibiótico. Não. O que a gente nega é que tem que tomar antibiótico todo dia. É isso que é o problema. E então foi uma medida correta. Em que pese tenha faltado algum filtro, alguma coisa, muitas pessoas da sociedade que não precisavam do auxílio emergencial terminaram se inscrevendo para receber, e aí depois não entende por que tem um Congresso com pessoas inadequadas, né? Mas o Congresso é o espelho da nossa sociedade. Nós tivemos milhões de pessoas que pegaram o auxílio emergencial que não precisavam, e eles roubaram R$600 porque não podiam roubar 600 milhões, porque o fato de ser um criminoso a gente já nem discute mais, é só uma questão de oportunidade, fazendo um link com aquele ponto. Só que o governo tinha a seguinte situação: ou eu levanto os filtros para segurar esse povo,
e levo um ano para lançar o auxílio emergencial, ou eu lanço agora, bom, e aí vou contar com a honestidade do povo brasileiro. E eu acho que entre mortos e feridos, o auxílio emergencial, ele foi no tamanho certo, no tempo correto, o melhor que nós conseguimos fazer. Só que ele teve um custo muito alto, muito alto. Então, veja, eu estou arrecadando menos e eu estou gastando mais. Além disso, o governo federal, corretamente de novo, ele faz um auxílio aos estados e municípios que têm situações financeiras agravadas por incompetência dos estados e municípios, por incompetência deles ao longo do tempo, né? O Rio Grande do Sul mesmo é um estado mega incompetente. Olha, é só ver o que acontece com as finanças públicas do Rio Grande do Sul. Nós tivemos 40 anos aqui, nos últimos 40 anos a gente teve lapsos de bom senso. Então, tivemos vários governadores e governadora que se preocuparam com as finanças públicas, mas a gente teve ali uns 3 ou 4 que estragavam tudo que os outros faziam. Então, e mesmo assim, por nós estando nessa situação, o governo federal ajudou os estados e municípios até para reforçar o sistema de saúde, etc. E também robustecer as finanças públicas. Até aqui, nós estamos falando de um governo que gasta mais e arrecada menos. E eu gero um déficit fiscal imenso. O Brasil vai ter um déficit primário enorme esse ano, muito grande, muito grande. E como ele começa a ter esse déficit primário, o mercado começa a olhar assim, mas peraí, o Brasil está saindo assim de dívidas PIBs administráveis para níveis inadministráveis. Então eu não vou mais comprar títulos, pelo menos não nos volumes que eu comprava. Então, se eu comprar, digamos que eu sou um gestor de fundo, e eu comprava 100 milhões lá de títulos, eu vou comprar 90. Esses 10 milhões que eu estou comprando a menos, eles vão fazer falta para o governo, porque, veja, o governo precisa rolar a dívida. O que é a rolagem da dívida? É eu me endividar para pagar a dívida velha. Se vai vencer um título no mês que vem, eu lanço um título hoje, resgato o dinheiro e vou lá aliás, pego o dinheiro e resgato o título que vai vencer mês que vem. Isso é a rolagem. Só que como a gente está se endividando, eu preciso lançar um título este mês maior, porque eu estou me endividando mais. Então, o mercado está querendo me financiar menos e eu tenho uma necessidade de mais. Aí o governo federal lança nota de R$200, que eu falei aqui no Conexão, inclusive. Eu te falei com toda honestidade, isso eu não entendi. Né? Talvez seja pela preferência pelo lobo-guará, talvez alguém goste do bichinho, porque não tem nenhum sentido isso, naquele momento, né? Não tinha nenhum sentido aí. Hoje a gente entende o porquê. Porque o governo estava com dificuldade de rolar dívida. E tu lança essas moedas quando tu começa a se preocupar com inflação. Aí então, o governo pega, com dificuldades de rolar essa dívida, ele admite, o secretário do Tesouro admitiu, olha gente, realmente nós estamos com dificuldade de rolar dívida. Ele foi correto, foi honesto, tem que ser, o mercado tem que saber. Bom, muito bem. O que o Paulo Guedes propôs e fez? Ele pega as reservas internacionais do Brasil, em moeda estrangeira, tiveram um ganho em reais enorme, quando a taxa de câmbio subiu. O que o Guedes fez? Ele pegou o lucro, entre aspas, do Banco Central, com as reservas, e transferiu para o Tesouro, de modo a dar sequência à rolagem sem necessitar tomar novos créditos, já que não estava acontecendo. Bom, isso tem um efeito na economia muito forte, do ponto de vista inflacionário. Muito forte. Isso tem o mesmo efeito de imprimir moeda. E isso não foi o suficiente. O governo começou a imprimir moeda. Para vocês terem uma ideia, em setembro de 2020, comparado com setembro de 2019, o Brasil imprimiu 46% mais, tem 46% mais moeda, papel circulando na economia brasileira do que tinha no mesmo período do ano passado. 46%, Alex. Eu não disse 2, 3, 4, eu disse 46% a mais. Então, essas coisas todas começam a gerar uma pressão inflacionária muito forte. Por isso que o Guedes gritou, e ele gritou pedindo ajuda, ele gritou pedindo para que as pessoas que conhecem o assunto falem o assunto, para que as pessoas discutam o problema e, quem sabe, o apoiem para a solução.
Porque tem ali o Guedes e mais meia dúzia na esplanada dos ministérios que querem botar as contas no lugar, e tu tem ali um pessoal que não quer, que acha que o Guedes diz para o presidente Bolsonaro, o senhor quer se reeleger? Nós não podemos chegar lá na eleição com o país quebrado e com inflação. Aí tem um outro grupo que diz assim, não, presidente, o senhor quer se reeleger? Nós temos que gastar, nós temos que fazer programas, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. O discurso do pessoal... É uma quebra de braço, né, Antônio, entre a parte técnica e a política. Antônio, é uma coisa que nunca, para mim, eu acredito que para boa parte da população e nossos ouvintes também, esse conceito de dívida pública, o que é? É a dívida que o governo federal, que a União tem, ou entra os estados aí também? É o mesmo que déficit em relação... Por exemplo, nós estamos aí com uma dívida pública próxima de 100% do PIB. É o déficit isso aí? Sim, esse é o déficit do Brasil. Tá? Governo federal, autarquias, enfim, empresas públicas, estados, municípios, junta tudo dessa dívida PIB. O que está acontecendo esse ano é o déficit primário, ou seja, entre o governo vai arrecadar e o que o governo vai gastar, vai ser um recorde de déficit das últimas décadas. Então, a nossa dívida PIB, ela explode esse ano. E aí nós vamos para próximo de 100% do PIB. Aí alguém vai dizer, bobagem, o Japão lá é mais de 100, sim, só que os títulos do Japão vencem daqui 50 anos, né? Os nossos vencem em 3, vencem em 4, vencem em 2, Então, nós não temos, é a mesma coisa que eu dever R$200 mil num financiamento imobiliário ou dever R$200 mil na fatura do cartão de crédito que vence no final do mês. São R$200 mil, a mesma coisa, mas o perfil da dívida é diferente. Então, o que acontece? Nós estamos numa encruzilhada porque nós estamos com um processo inflacionário candente. Aí muita gente fala, eu às vezes fico até bravo com isso. Esses dias liguei para um colega meu, inclusive, que estava falando da inflação dos alimentos. Aí disse assim, tu come liquidificador? Não. Mas o liquidificador aumentou 27% esse ano, mais do que o arroz. Tu come sabão em pó? Tu come absorvente? Tu come sabonete? E aí comecei a elencar, assim, os itens da construção civil e itens de limpeza e de uso doméstico, coisas que não tem nada a ver com o grupo alimentos. Que, de acordo com a URGS, né, com o IEP, com o levantamento do cesto básico médio do cidadão aqui da região metropolitana de Porto Alegre, acompanham mensalmente a variação dos preços. Então, assim, tu está achando que os alimentos estão mais caros? Entra numa ferragem, entendeu? Para ver se é só o alimento. Não é. E se está tudo aumentando, não é alimentos que estão aumentando. Nós temos o fenômeno da inflação. O IGPM vai fechar esse ano próximo de 20. O IGPDI vai fechar perto de 20. E aí, o que acontece? Essa inflação que está vista no IGPM, está vista no IGPDI, ela pode se transmitir para o IPCA. Como aconteceu lá em 2011, ela se transmitiu. E se isso acontecer, Alex, nós tivermos um processo inflacionário, eu não estou dizendo nem hiperinflacionário, mas inflacionário, isso vai exigir de nós um esforço muito forte nos próximos anos para a gente poder ajustar. Qual é a previsão mais otimista de taxa de inflação desse ano? Esse ano a gente vai fechar em 13 e pouquinho. O problema é 2021. Porque o que acontece em 2021, Alex? Em 2021, todo mundo prevê uma retomada da economia. Então, o que acontece? Imagina-se um carro que está saindo fumaça do capô. Esse carro superaqueceu. Por quê? Porque a máquina superaqueceu. Nós estamos com a nossa máquina superaquecida. Aí tu vai dizer assim, mas peraí, não pode, porque as pessoas estão consumindo menos. Sim, mas o governo está consumindo muito mais, com todo esse apoio que ele está dando na economia. Então a máquina superaqueceu. Em 2021, a economia vai voltar a aquecer pelo consumo das famílias, por força da retomada. Só que se nós não desaquecermos o governo, aí explode. Ou seja, se o governo não parar de gastar. Se o governo não recuar, as famílias não podem avançar, porque senão vai explodir o motor. E é isso que todo mundo tem medo, porque o presidente Bolsonaro, e é isso que tem dúvida, tá? Eu não estou aqui declinando a minha opinião, ok? Sim. Deixa bem claro isso. Eu estou falando, não estou dizendo meus desejos, não estou falando do meu gosto, não estou falando nada. Eu estou aqui expressando o que, em média, o mercado pensa. E, em média, o mercado pensa o seguinte, olha, o presidente Bolsonaro gostou do auxílio emergencial.
Ele gostou da repercussão positiva em termos de popularidade que essas medidas todas causaram. E ele tem lá um grupo de pessoas no seu entorno que o aconselham a persistir, né, nisto, já mirando em 2022. Só acontece que em 2021, o que acontece? Se o governo não diminuir os seus gastos e não fizer reformas, nós vamos ter muitas dificuldades com uma série de itens da nossa economia. E aí, se o IPCA aumenta, eu não vou nem falar em hiperinflação, vou dizer assim, se acontecer o que aconteceu em 2011, vai acontecer o que aconteceu em 2011. Ou seja, uma das coisas que vai acontecer vai ser na taxa de câmbio. Porque, veja, se eu compro um celular, tá? Um celular, seja ali qual for, por $1.000, só para a gente fazer conta, significa que ele custa R$ 5.300. Eu compro por ele com R$ 5.300. Mas se eu tiver um processo inflacionário no Brasil, eu vou continuar comprando com $1.000 esse meu celular, mas ele vai custar agora, não é mais 5.300, vai custar R$ 7.000, por exemplo. Então, ou seja, eu preciso corrigir isso com a taxa de câmbio. Ou seja, se eu tiver um aumento no IPCA, nós vamos ter que corrigir com taxa de câmbio. O mercado vai fazer isso. E aí a gente pode ter uma taxa de câmbio indo para níveis muito, muito elevados. Mas aí tu dificulta também, Antônio, aquilo que mais se espera no pós-crise, que é o consumo, né? Sim, aí tu começa a gerar inflação e a inflação começa a corroer uma parte do que a gente tinha de potencial de crescimento real, porque ela começa a corroer a capacidade de consumo das pessoas. E aí tu perde tração na hora de retomar a economia. Então, o que acontece? Hoje o Brasil só não foi ainda para uma situação calamitosa, porque ele ainda está se valendo de recursos que têm efeitos colaterais e graves. O problema é que a gente precisa chegar e resolver o problema de fundo. E 2021 é um ano muito importante para nós. E acho que até inclusive para o futuro político do governo. A gente precisa tomar as medidas corretas. E todas as pessoas que têm um apreço pelo governo Bolsonaro, pela figura do presidente Bolsonaro, elas precisam ter um entendimento do que está acontecendo para poder apoiá-lo da maneira correta. Porque o governo tem dois blocos. O bloco de pessoas que pensam exatamente igual à turma da Dilma, e tem um bloco do pessoal que pensa exatamente igual à turma do Guedes, que, aliás, a lógica com a qual o presidente foi eleito. Uhum. Então, nós temos que ajudar o governo apoiando as coisas corretas para o próprio bem da sobrevivência deste grupo político. Aquelas pessoas que não gostam do governo Bolsonaro, que têm um quê com o governo Bolsonaro, elas também devem ajudar da maneira correta. Afinal de contas, todos nós estamos no mesmo barco, indo para o mesmo lugar. Então nós temos que cuidar do casco do nosso navio. Não podemos dar tiro no nosso navio. Nós temos que optar por defender as coisas corretas no intuito de tentar ajudar, que é o que eu estou fazendo hoje aqui contigo, com os nossos produtores, mostrando a realidade para que a gente possa pleitear coisas corretas. Essa semana, Antônio, eu me interessei, te confesso que eu dei uma aprofundada, até também para me preparar para essa entrevista contigo. Eu li um pouquinho sobre o chamado pai da austeridade, o Alberto Alesina, italiano, que lançou vários livros, e ele colocou aquele conceito da economia política. E de acordo com o pensamento dele, e isso cada vez mais eu acho que está atual para nós aqui, é que toda reforma tem que mexer em gastos, não em nova tributação. É o que os governos acabam fazendo para simplificar tudo isso aí e para passar por todo esse desgaste político que pode gerar medidas, né, de austeridade, né, Antônio? Alex, existe uma identidade na economia que a gente chama de identidade Ricardo Barro, que foi desenvolvida por esses dois grandes economistas, que é a seguinte: nunca, em nenhuma hipótese, em nenhum momento da história, um aumento de gasto não precedeu um aumento de dívida ou aumento de tributação. Sempre quando tu desequilibra, sempre quando tu gasta mais que tu arrecada, num período futuro, tu terá necessariamente, sem nenhuma exceção, aumento de dívida ou aumento de imposto.
Se tu optar por aumento de dívida, tu terá um aumento maior de imposto lá na frente. Então, por isso que a austeridade, que o equilíbrio, além de uma coisa que faz muito bem para quem está vivo, faz muito bem também para quem ainda nem nasceu. Porque a austeridade nas finanças públicas é também um pacto geracional. Porque hoje, por exemplo, a minha geração tem 40 anos. Eu sou um gaúcho que não conheço o Rio Grande do Sul bem. Aquilo que falam, que cantam em prosa e verso, eu não vi. Por quê? Porque as pessoas que me antecederam, as gerações que me antecederam, foram desastrosas. A minha geração também não está ajudando em nada a geração do meu filho e do meu neto, que ainda não tem, ou dos meus netos, que ainda não tem. Então, é também um pacto geracional. Só que como nós estamos preocupados sempre de 2 em 2 anos, que é o período que tem eleições, a gente não consegue enxergar o longo prazo, né? Velho problema de que a discussão em torno, e não é desse governo, os que passaram também, assumiu, já começa a se fazer a campanha para a próxima eleição, seja ela municipal ou seja ela já para reeleição, e o foco acaba sendo totalmente desviado. Antônio, eu quero te chamar a atenção para o Estado, né? Impressionante a gente chegar em mais um ano, com o governador enviando projetos para o Poder Legislativo para prorrogar as alíquotas já majoradas de ICMS e não ter nenhuma mudança nesse sentido, né? Ou seja, mais do mesmo, né? Alex, aqui no estado do Rio Grande do Sul é importante nós termos isso muito claro na cabeça, e que nós vamos levar muito tempo mesmo, muitos anos mesmo, para ver as finanças públicas do Rio Grande do Sul equilibradas. E ver as finanças públicas do Rio Grande do Sul numa condição de que a gente possa fazer investimentos no montante que o Estado precisa para crescer e se desenvolver, e a gente tem que investir mais do que os outros, por conta da posição geográfica que nós estamos. Eu quero dizer para ti, para os nossos ouvintes, que vocês não vão ver isso vivo. Tenho essa má notícia para dar. Vocês não vão ver isso vivo. O que vocês poderão ver é o Estado equilibrado. Mas ele investindo em dinheiros de hoje, 5 bi, 6 bi, investindo aí 20% do seu PIB, vocês não vão ver isso. Tá? Então a gente tem que trabalhar para, quem sabe, os nossos netos vejam. Porque as barbaridades que foram feitas foram muito graves ao longo de muito tempo. Só para fazer aqui uma menção honrosa ao governador Tarso, que para mim foi o pior governador da história do Rio Grande do Sul, de longe. Ele dobrou o custo da folha de pagamento entre 2011 e 2014. A culpa das pessoas receberem atrasado é do governador Tarso Genro. Mas vindo agora para a contemporaneidade, é importante dizer que nós começamos lá no governo Sartori com medidas muito importantes, de redução de fundações, institutos desnecessários. Nós começamos um movimento de solicitar para fazer privatizações sem plebiscito, ou seja, nós começamos a evoluir nesta pauta, lá no governo Sartori. E, inegavelmente, no governo Eduardo Leite, essas coisas ganharam tração. Porque, veja, nós fizemos uma reforma da Previdência, e mérito do governador, mas principalmente também da Assembleia Legislativa, que teve coragem, apesar das cusparadas das galerias, votaram a reforma da Previdência, muito importante no estado do Rio Grande do Sul, importante inclusive para os próprios servidores. Medidas impopulares, claro que a gente está se referindo aos servidores, mas absolutamente necessárias, é verdade. A menos que essas pessoas queiram, quando tiver 80 anos, não ter salário para receber, a menos que elas prefiram isso. Só para te teres uma ideia, nós esse ano de 2020, nós vamos gastar, o rombo da Previdência, que está aumentando há 40 anos, pela primeira vez vai diminuir. E ele será menor em 2 bi. Esse ano. Não, 1,5 bi esse ano, e 2021 perto de 2 bi e pouco. É uma folha de pagamento, né, amigo? Reforma administrativa, nós fizemos reforma administrativa. Nós tiramos um monte de penduricalhos, quinquênios, triênios, difícil acesso, biriri, bororó, um monte de coisas que o Estado, que a sociedade não tem condição de pagar.
Foi feita a reforma administrativa, que também terá um impacto muito significativo nas finanças públicas. Só que o equilíbrio fiscal, ele se dá por dois caminhos. Eu preciso ter receita e eu preciso ter despesa. Não existe equilíbrio fiscal só com receita e não existe só com despesa. Eu preciso ter o equilíbrio. E esse equilíbrio, que não era o que acontecia, né? Vamos manter as alíquotas majoradas. E está aí na despesa. Não, a despesa é muito impopular. Não é o que tem acontecido, nem com essa legislatura da Assembleia, nem com o governador Eduardo Leite, nem com o governador Sartori e nem com a legislatura lá da época do governador Sartori. Ou seja, nós temos tido dois governos que têm se preocupado muito sim com essa questão do gasto e do ajuste das finanças. Só que a Previdência e reforma administrativa leva muitos anos para as coisas irem para o lugar. As pessoas vão ter que ter paciência com a saúde da minha mãe, que é aposentada pelo Estado. A minha mãe trabalhou 23 anos e se aposentou. A minha avó não trabalhou muito mais que isso e também se aposentou com salário integral e pagaram uma mixaria para se aposentar. Minha mãe não pagou nada, porque era muito magistério para se aposentar. Bom, haviam essas regras lá atrás e que agora a gente vai ter que ter paciência. Minha mãe, graças a Deus, está muito bem de saúde, espero que viva mais uns 40, 50, 100 anos. Agora, nós não podemos, hoje nós gastamos muito mais com inativos do que ativos por conta das regras do passado. Só que isso está mudando. Aliás, está mudando, não, isso mudou. Só que os efeitos nós vamos ver no longo prazo. Enquanto não tivermos longo prazo, nós temos que preocupar o seguinte: nós não podemos gerar déficits muito grandes, e quanto mais déficit a gente gera, maior é a dívida sobre a qual incide uma determinada taxa de juros. Então não adianta a gente se iludir. Não adianta se iludir. O problema não é do governador Eduardo Leite, do Sartori, não, o problema é nosso. Só para finalizar esse ponto, cada gaúcho, até 2019, cada gaúcho pagava R$ 1.038 de déficit da Previdência do Estado, até 2019. R$ 1.038. Tem gente que ganha o salário médio habitual do brasileiro, não chega a 2.000 na iniciativa privada. Então, olha, é quase meio salário um gaúcho médio. Isso numa reforma já vai se conseguir essa economia. Tu imagina com as demais como administrativa. Antônio, para a gente concluir, agora eu vou puxar um pouquinho para o nosso agro. Nós tivemos preços aí excepcionais, nós falamos da pecuária aí anteriormente, até usei um dado que tu colocaste numa das lives de onde virão os terneiros do cenário da Casa Rural. Alex, eu perdi teu áudio. Oi, volta a me ouvir? Agora voltou. Antônio, puxando para o nosso agro, então, preços elevados, mas tu sempre tens chamado a atenção para a aceleração dos custos também. A gente falava de ilusão aí. O que tem de ilusão e o que tem de realidade nesses verdadeiros ganhos de 2020 e já numa projeção para 2021, a partir da safra? Bom, 2020 quem colheu, né? Vamos deixar esse parênteses bem registrado. Quem colheu em 2020 teve um ano realmente muito bom em termos de rentabilidade. Mas eu vendi não sei quando, não interessa. Teve uma rentabilidade boa sim. Mas Antônio, mesmo assim eu não tive uma rentabilidade boa, então tem um problema na tua estrutura de custos, tu já tinha ele. Não foi a culpa do ano, a culpa é de um estado da arte que envolve uma outra discussão. 2020, não tenho que negar, um ano excepcional. O problema, Alex, que esse problema inflacionário que nós estamos vivendo. Os nossos custos de produção, eles estão aumentando. Mas menos do que a gente mede, né? A inflação dos preços recebidos e a inflação dos custos de produção. Inegavelmente, a inflação dos preços recebidos, ela cresceu muito mais do que dos custos. Mas o dos custos está crescendo 2 dígitos. E o que me preocupa? Porque a inflação dos preços recebidos, ela tem volatilidade. Ela sobe, ela cai. É comum termos deflação. Nos custos não. Nos custos não, ele só sobe. Então, ou melhor, não é que ela não caia, mas a queda é muito mais sensível do que a alta, né? Então, o que acontece? Não adianta eu vender soja a 200 se o meu custo de produção for 190. Né? Eu prefiro vender a 100 e meu custo ser 70, 50. Então, uma coisa é a receita, outra coisa é a rentabilidade. Eu me preocupo com esse processo inflacionário.
Outra coisa que me preocupa esse cenário todo no agro é que 2021 vocês podem ter certeza, e me cobrem se eu estiver errado. Olha que tudo que eu falei condicionalmente até aqui, né? Agora não, agora eu vou falar assim, ó, sem medo de errar. 2021 será uma carnificina o orçamento. Assim, ó, vai ser um horror o orçamento. E eu não tenho dúvida que vai sobrar para o agro. Tenho dúvida. IPEPRO, crédito rural para o Plano Safra 22, seguro rural. Olha, tudo isso vai ser um inferno em 2021, porque os cortes vão vir forte para ter que ajustar a casa. Então, se eu estou vendo que o governo vai perder capacidade de auxílio, eu tenho que me preocupar mais com o meu negócio. Eu tenho que me preocupar mais com esse cenário todo, que é um cenário bom, não tenho dúvida, mas a gente tem que sempre lembrar da fábula infantil da cigarra e da formiga, né? Aquilo se aplica muito à economia, se aplica muito ao nosso dia a dia. A gente precisa aproveitar aqueles que colheram, claro, sempre lembrando, aproveitar anos bons para tirar a sujeira debaixo do tapete, que todos nós temos, em todas as atividades que desenvolvemos, para melhorarmos a nossa eficiência, melhorarmos a nossa capacidade para enfrentar anos difíceis. Porque eles virão. Por que eles virão? Eu estou rogando praga? Não, eu estou olhando o passado, né? A gente sabe que o nosso negócio é feito de anos bons, anos ruins, anos ótimos e anos péssimos. E eles são cíclicos. E se eu sei que eu vou enfrentar os ruins lá adiante e eu sei que eu estou vivendo um ano bom agora, talvez esse seja um ano do produtor se capitalizar e se preparar para os choques que seguramente virão. O Carlos Lucindo, tá aberto, tá me ouvindo, Antônio, bem? O Carlos Lucindo, que é o diretor da Uniaselv, ele dizendo: excelente aula de macroeconomia, o Antônio sabe o que fala, sempre ponderado e com muita clareza nas afirmações. Obrigado, viu, Carlos, pela audiência. E o Fábio Renner, nosso diretor aqui, nos acompanhando também, ele lembra aqui dos materiais de construção. Inflação dos materiais de construção é pela menor oferta. O abuso da indústria não é muito a tua praia, mas eu acho que, do modo geral, também dá para perceber que é as duas coisas também, né, Antônio? Renner, não vamos culpar ninguém quando tem inflação. Tá? A gente sempre tem que ter esse cuidado. Não vamos entrar nessa que muitas vezes as pessoas fazem, na mídia sobretudo, porque dá manchete, agora o tomate, agora o chuchu. Pô, gente, anos 80 a gente fez isso de rodo, né? A gente sabe que não é assim. Por que os preços da construção civil explodiram? Pelas mesmas razões que os preços agropecuários explodiram, por conta da taxa de câmbio. Eu, atrás de um material de construção, eu tenho aço, eu tenho ferro, eu tenho cobre, eu tenho commodities metálicas, eu tenho plástico, eu tenho borracha, eu tenho produtos que têm um impacto cambial, que sofrem impactos cambiais muito forte. Quando a taxa de câmbio aumenta ou ela diminui, ela gera choques cambiais na economia. E essas ondas de choque são muito perversas e muito profundas. E elas fazem com que os preços da construção civil subam, que os preços dos alimentos subam, os preços dos medicamentos subam, o preço dos produtos de higiene subam, o preço dos eletrônicos subam. Enfim, nós estamos tendo inflação. Inflação não é um aumento disto ou daquilo. Quando uma única coisa sobe, pode ser sacanagem de alguém. Mas inflação não é o aumento disto ou daquilo. Inflação é aumento generalizado dos preços, que é o que está acontecendo. Aumento generalizado dos preços. Quantos produtos são medidos no índice inflacionário, Antônio? Depende do índice que nós estamos falando. O IPCA, eu não vou lembrar de todos, mas, sei lá, deve ser uns 400 produtos, mais ou menos, que são monitorados. O que sempre chama a atenção da população é que ela sente uma coisa na gôndola do mercado e ela vê outra no Jornal Nacional quando se fala em, como a gente falou aí, 13,5% de inflação, Antônio. Bom, aí tem duas coisas, né? Primeiro, tem uma questão cultural da gente sempre dizer que a inflação está acontecendo, isso é memória inflacionária, né? Isso é um fenômeno conhecido. Agora, também não é só isso. Tem às vezes uma dificuldade das pessoas perceberem o que significa inflação. Tem gente que diz assim, olha, caiu a inflação. Aí a pessoa entende assim, não, se caiu a inflação significa que os preços diminuíram. Não. Cair a inflação significa que eles cresceram menos. E não que eles não cresceram ou que eles caíram. Cair é deflação.
Se eu estou dizendo que a inflação diminuiu, eu não estou dizendo que os preços diminuíram. Eu estou dizendo que eles estão crescendo a um ritmo menor do que no período que eu estou comparando, só isso. Então muita gente diz, Alex, a inflação diminuiu. Aí as pessoas dizem, rapaz, esse cara não vai no supermercado, porque eu fui lá comprar não sei o que, sei. Não, em primeiro lugar, não vamos comparar a tua percepção com um cara que vai todo mês no supermercado com uma planilha e aponta o preço daquele produto, né? Primeiro, não vamos nos colocar, vamos ter a humildade de reconhecer que uma pessoa com a planilha da mão, indo toda semana no supermercado checar dado, tenha uma memória melhor que a nossa, porque tem os dados ali, né? Em segundo lugar, a gente precisa entender que inflação é o aumento dos preços. E diminuir a inflação não significa que os preços caíram, significa que diminuiu o ritmo de crescimento. O IPCA, ele está mais baixo porque ele pega consumidor amplo. E o IGPM e o IGPDI, eles explodiram porque eles pegam mais atacado. Por isso que nós estamos preocupados com 2021. Porque nosso medo, qual é o medo dos economistas? Que a inflação do atacado se transmita para o consumidor amplo. Esse é o nosso medo. E o que vai e quando que isso vai acontecer? Na hora que o consumidor amplo for às compras, reaquecer o seu consumo, se o governo não frear os seus, nós vamos ter essa transmissão. Aí a gente vai ter mais impactos cambiais, nós vamos ter mais... Bom, aí vamos ter problemas de várias ordens. Aí, amigo, é que entra a bandeira do agronegócio e o discurso absolutamente legítimo. É que os preços ao produtor tinham deflação. Durante muito tempo, né? A gente pega o exemplo do arroz, a gente pega o exemplo da carne. Aí quando teve uma inflação, aí todo mundo chiou. Agora, quando tinha a deflação, realmente, que era aquilo que o produtor gastava, mas o custo dele sempre foi inflacionado, aí ninguém falava muito. Antônio, pra gente encerrar mesmo, lembrei de ti essa semana quando o governo federal voltou a falar em imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação. Estão tentando majorar isso lá em Brasília, mas aí tem que combinar com os estados, porque é um imposto estadual, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós conseguimos segurar esse aumento, que ele era 4, foi para 6, aliás, era 2, foi para 4, de 4 queria ser elevado para 6, e nós conseguimos segurar, mostrando para o governo do estado, para o governador, para o secretário da Fazenda e suas equipes, que sempre foram muito abertas ao diálogo conosco, as razões que nós entendíamos que seria ruim, seria um tiro no pé. Já há um enorme gap entre o arrecadado e o potencial, justamente por conta dessa majoração. Nós vamos apagar fogo com gasolina? Não, né? Então, aqui nós conseguimos. O problema é que em nível federal está se trabalhando nesse sentido, e nos preocupa. Mas eu vou te dizer que eu tenho uma preocupação muito maior, que são os convênios, né? Os convênios 100 e 52 do Compass, que podem trazer para nós aumentos substanciais em termos de tributação nos insumos, e isso está acontecendo por força dos secretários de Fazenda, não o gaúcho, fazendo aqui o reparo, mas o de São Paulo e de Santa Catarina, sobretudo. Nós estamos preocupados com isso. Antônio, expresso o meu sincero agradecimento por esses momentos que passamos juntos aí, tu passar essas informações, e a gente vai repicar depois também essa entrevista, porque eu achei de um nível absurdo em termos de informação. Bom fim de semana para ti, nos vemos dia 12, um abraço grande aí no Enzo. Muito obrigado, um abraço na Lana para ti, para tua família, e um abraço muito grande para todos os nossos ouvintes. Bom final de semana a todos.